Hoje é um dia muito especial para a nossa nação. Sim, um dia especial. Nele nós podemos observar que ganhamos as batalhas não nas palavras, mas nas ações. Enquanto cristãos, não apenas devemos pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, mas sim agir como Cristo agiu. Agir conosco, com a nossa família e com as outras pessoas como Cristo agiria. E nesse mesmo entendimento, dentro desse mesmo raciocínio, quero trazer uma palavra muito especial aos nossos corações, que nesse momento pode estar muito aflito com o que vivemos nos últimos dias. Observe o que diz em 1 Samuel, capítulo 17. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Nesse pequeno relato, no início do capítulo 17 do livro de 1 Samuel, nós vemos que são os filisteus que propõem a forma e o modelo de batalha. Não mais inúmeros homens juntos indo ao encontro do exército inimigo. Não, apenas um homem lutar contra o filisteu, para que apenas um homem lutasse contra Golias. O exército do Deus vivo, que venceu inúmeras batalhas, estavam atônitos e apavorados. Eles estavam dessa forma porque eram muito bons juntos. Eram o melhor exército juntos. Mas mudando a lógica das lutas, dos embates, o filisteu mexe numa ferida. Quem poderá sozinho vencer o filisteu? Quem poderá sozinho vencer essa guerra? Aqui nós podemos tomar para o nosso lado individual. Dentro das igrejas, dentro do corpo de Cristo, nós somos um com todos os outros. Na nossa vida, no nosso particular, no nosso trabalho, na rua, nós somos individuais. Lutamos as batalhas individualmente. E será que fora desse meio nós podemos vencer essa guerra? Somos guerreiros o suficiente para vencer o inimigo um a um? Eles, atônitos e apavorados, voltam, recuam. Não há um só homem naquele exército treinado que pudesse enfrentar Golias. Mais à frente ele diz: durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Durante 40 dias o filisteu, de manhã e à tarde, 2 vezes ao dia, por 40 dias, ele afrontava e convidava um israelita para a batalha. Nesse meio tempo, Davi foi chamado por seu pai e pediu para que ele levasse suprimentos aos seus irmãos que estavam em linha de frente na batalha. Davi levantou-se cedo, deixou as ovelhas com outro pastor e foi até o local levar suprimentos aos seus irmãos. Quando ele chegou, ele foi correndo conversar com seus irmãos, porque o seu pai pediu para que levasse boas notícias de que seus 3 irmãos estariam bem. Assim que chegou no local de batalha, Davi escutou o que Golias dizia. Diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles,
Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Mais uma vez, além de atônitos e apavorados, todos os israelitas fugiram com muito medo. Estamos falando de um guerreiro que era chamado de gigante pela sua estatura e pela sua força. Davi, diante da sua estatura e da sua meninice, ele se sentiu afrontado. Numa mesma situação em que homens experimentados de batalha e de guerra se sentem apavorados, atônitos e fogem, um rapaz, um menino, se sente afrontado. E ele, diante dessa afronta feita ao exército de Israel e ao Deus vivo, ele pergunta: quem é este incircunciso que ousa afrontar o Senhor dos Exércitos? Nesse momento, Davi se vê irado com essa afronta. E ele não vai ser mais um que vai colocar um pé no arado e voltar atrás. Ele não vai ser mais um que vai se dispor à guerra e voltar atrás. E Davi tenta entender como chegou a esse ponto e começa a conversar com outros homens que ali estão. E Saul fica sabendo do interesse de Davi e o chama. Davi diz assim para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Ninguém deve ficar com o coração abatido. A partir de agora, existe alguém capaz de enfrentar este homem. Nós passamos por momentos muito difíceis na nossa nação. O Brasil foi saqueado, o Brasil foi roubado, o Brasil foi destruído. Chegamos ao ponto de ver, como no Rio de Janeiro, inúmeros governadores presos, como em outros estados do nosso país, inúmeros ministros e ex-ministros presos. Tivemos um presidente que foi condenado por corrupção e tivemos uma presidenta que foi destituída do seu cargo por um impeachment. O Brasil foi dilacerado. Por muito tempo tínhamos vergonha da nossa nação. Por muito tempo tínhamos vergonha de discutir política, de falar sobre política. Por muito tempo nós imaginávamos que política e religião, não imaginávamos, mas foi implantado no nosso entendimento, foi implantado na nossa cabeça de que política e religião não deveriam ser discutidas. E por essa idealização, por essa ideologia colocada na nossa mente, implementada dentro do nosso coração, dentro das nossas igrejas, não discutíamos isso dentro dos templos religiosos, e foi o auge, o momento em que mais deveríamos ter falado, e nós fomos sucumbidos, nós fomos nos calando diante dos absurdos que nós vemos acontecer. Hoje, a igreja, o Brasil, as famílias correm um grande risco. Um risco de idealizações, um risco de implementarem nas escolas assuntos em que não deveriam estar sendo tratados dentro de uma sala de aula. Nós vemos partidos políticos querendo entrar dentro das igrejas e colocar as suas ideologias dentro das igrejas. Como não discutirmos sobre política diante de um cenário tão perigoso e tão destruidor para a nossa fé, a nossa crença, para aquilo que acreditamos enquanto cristãos? Como não nos levantarmos e não nos posicionarmos diante dessa afronta? Como não ouvir tudo que está sendo dito e corrermos atônitos e apavorados como os soldados experimentados de guerra de Israel? Como nos acovardarmos diante de tudo que estamos vendo acontecer no nosso país e acharmos que
Em algum momento, alguém vai fazer alguma coisa. É aquela máxima de que alguém precisa fazer alguma coisa. Mas esse alguém pode ser eu, pode ser você. Nós precisamos nos posicionarmos a partir de hoje. Não dá mais para ficarmos mornos diante da situação que estamos vivendo. Não estou falando de homens. A Bíblia é clara em dizer que muitos confiam em carros e em cavalos, mas eu, todavia, confio no Senhor. Mas essa confiança no Senhor requer uma ação. E essa ação requer proteger os princípios bíblicos. Não protegemos homens, não acariciamos o ego, não queremos manter ninguém no poder por ser aquela pessoa ou aquele homem. Nós queremos manter no poder pessoas que sigam princípios em que acreditamos. Se encontrarmos políticos que sigam os princípios bíblicos, aquilo que Deus determinou, aquilo que Jesus determinou, esse sim levará o nosso voto, e o nosso voto, além de urna, o nosso voto de confiança. Aqui na história de Davi, antes dessa batalha, nós percebemos que não apenas, com toda certeza, não apenas Davi levava suprimentos aos seus irmãos e ao comandante da guerra. Com toda certeza, inúmeras outras famílias das redondezas levavam suprimentos a esses homens. Cada um tem o seu papel na batalha. No final, um sai vencedor. No final, o vencedor não é o que levou o suprimento A ou o que levou o suprimento B. No final, a intenção da batalha e de todos os seus ajudadores é vencer a guerra. Vencer aquela luta. Após essa luta, após essa batalha, apenas o país venceu. Israel venceu mais uma batalha. Os filisteus saíram correndo, sim, eles atônitos e apavorados, sem entender o que aconteceu. A sua força maior foi destruída na frente de todo mundo. Foi morto e envergonhado na frente de todo mundo. Que o nosso papel seja entender no que poderemos ajudar para que o Brasil vença essa batalha. Na retaguarda, antes da batalha, como eu posso agir? Eu posso dar o meu voto? Eu posso falar sobre os projetos de esquerda? Eu posso olhar a Agenda 2030 e entender o que ela diz e pregar contrário ao que essa agenda pretende fazer com o nosso país? O que a gente pode fazer diante dessa guerra que está instaurada na nossa frente? Uma guerra não física, mas uma guerra ideológica. Como podemos agir mediante isso? Então, dobrar os nossos joelhos e pedir orientação ao Espírito Santo para que Ele possa nos direcionar e, mediante essa direção do Espírito Santo, possamos agir como cristãos. Colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar sem peso, sem ânsia, sabendo que fizemos a nossa parte. Quando Davi escuta a afronta de Golias, a primeira coisa que ele se interessa saber é quem é. Quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Senhor dos Exércitos? E como nós temos reagido às afrontas feitas contra a Igreja do Senhor? Como nós temos reagido àqueles que afrontam os princípios bíblicos? Aqueles que apoiam o aborto e a liberação das drogas? Como temos reagido àqueles que falam em descriminalização de inúmeros crimes de potencial ofensivo, sim, que agridem e ferem a nossa Constituição, que agridem e ferem a sociedade de bem? Como temos reagido aos crimes cometidos contra as nossas crianças e querem criminalizar a pedofilia? Olha, sinceramente, eu espero que possamos nos desprender agora de toda a ira, de todo ódio, de todo rancor
que temos de um homem ou de outro e possamos colocar em pratos limpos, impresso, um ideal de governo e o outro ideal de governo. E a partir daí, sem televisão, sem influência da mídia, você, lendo esses ideais, escolher um lado. Não é em cima de um muro, não é se abstendo, dizendo, não, eu vou me abster porque eu não quero ser culpado por nada que acontecer. Todos são culpados. Aqueles que votam e aqueles que se abstêm. Todos nós sofreremos as consequências de uma decisão ou da falta dela. Você não vai estar fora daqui se abstendo. Você vai viver a realidade que alguém escolher por você. Porque quando você se abstém, é o mesmo que você entregar o seu prato para um desconhecido no self-service. Você será obrigado a comer aquilo que alguém escolheu para você, gostando ou não. Então não seja leviano em entregar o seu prato, entregar a sua vida, entregar a vida da sua família nas mãos de outras pessoas. Escolha, faça a sua parte. Não seja preguiçoso para escolher um lado. Não seja preguiçoso para olhar, para ler, para pesquisar. Estamos falando do futuro dos nossos filhos, do futuro dos nossos netos. As pessoas que comemoravam há 20 anos atrás a vitória dos poderes de esquerda nos países socialistas, hoje choram, hoje passam fome, hoje reviram lixo para comer, para se alimentar. São países que os governantes, que as elites vivem muito bem. Uma população de maioria pobre vive na miséria. Nós não queremos isso para o nosso país. Nós queremos colocar nessa batalha um guerreiro que possa lutar por nós. Não são muitos. Essa guerra não leva muitos para a batalha. Essa guerra é de um homem só. Um contra um. Igualzinho a de Davi e de Golias. Mas nós podemos, sim, ser a salvaguarda e levar suprimentos para que colocamos um vencedor de pé e que seja capaz de enfrentar todo esse sistema apodrecido que está instaurado no nosso país. Que o nosso voto seja essa elevada de suprimento. Que a nossa parte seja escolher com clareza, com sabedoria, com entendimento, com base bíblica. Que a nossa parte seja olhar para o céu e clamar ao Senhor para que olhe para a nossa nação. Nós somos uma das últimas barreiras para que o socialismo tome a América Latina. O Brasil é um país muito grande. Não precisamos ser dependentes de um governo. Nós precisamos lutar para um governo que seja para o bem de todos. Para o bem de uma criança no ventre, para o bem de uma família que perdeu o seu ente querido em um assalto, para o bem daquele que tem o seu filho perdido nas drogas, para o bem daquele que tem as suas necessidades supridas, sim, mas que ele aprenda a ser independente. Nós queremos um governo que exalte ao Senhor dos Exércitos, que coloque Deus em primeiro lugar, que coloque a família como base de tudo e que coloque a nossa nação como prioridade. Nós precisamos lutar pela nossa liberdade, pela nossa família e pela nossa nação. Vamos falar de política hoje, para que amanhã possamos continuar falando de Jesus. No final dessa história todos já sabem, por esse motivo ela é lembrada. Davi, quando disse que iria para essa batalha, Saul falou com ele, você não tem condições de vencer este homem. Ele é experimentado da guerra, ele é experiente. Mas Davi falou, eu vou enfrentar e vou vencer. Saul então tirou a sua armadura e deu a Davi. E Davi não se sentiu confortável em lutar com algo que não era do seu habitual. Eu não consigo nem caminhar com isso. Foi então que ele tirou e ele foi à luta com o que ele tinha e com o que ele sabia fazer.
Vá à luta com o que você tem. Vá à batalha com o que você tem. É jejum, oração, é clamor que você tem? Vá com isso. É com suprimentos, você pode levar suprimentos, você pode financiar, financie. Mas nesse momento, dê o seu melhor. O seu melhor, o que você pode fazer hoje é um voto. A sua parte é votar para que uma eleição seja vencida por um homem que representa os ideais cristãos. Vote. Não se abstenha. Não finja que não é com você também. Porque é. Não finja que sua família não será atingida. Porque será. Não finja que fazendo essa escolha você diz, não tem nenhum bom, então eu não voto em ninguém. Não faça isso. Se for para escolher, escolha o que se iguala aos seus ideais e aos ideais daquilo que o Brasil acredita. Nós somos em maioria cristãos. E se nós declaramos que nós somos cristãos, nós não devemos voltar atrás. Devemos agir como tal. Então, se você se declara cristão, busque ao Senhor, peça sabedoria e entendimento. Olhe para a necessidade de uma nação que precisa se livrar de uma vez por todas desses ideais políticos que querem roubar de nós aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa família, a nossa fé, a nossa crença, aquilo que acreditamos como base. Não deixe se enganar por artistas que estão buscando seus próprios interesses, por mídias que estão buscando seus próprios interesses. Ninguém está preocupado com você. Ninguém está preocupado com o povo pobre e sofrido. Não estão. Estão todos preocupados consigo mesmos, correndo atrás dos seus próprios deleites. E nós precisamos lutar pela nossa nação, que seja uma nação limpa, lavada e remida dessa corrupção. Deus já deu a palavra. Nós só precisamos cumprir. Não haverá intervenção divina se você não fizer a sua parte. Faça a sua parte hoje, a partir de hoje, que você venha pensar, que o Espírito Santo venha incomodar no seu íntimo, para que você haja de acordo com os princípios daquilo que você declara. Se hoje você não se declara um cristão, mas você foi nascido e criado com as orientações cristãs, você sabe do que eu estou falando. Você tem esse entendimento. Não se perca nesse caminho. Não deixe se perder nesse caminho. É um clamor que a nação brasileira faz. E nós temos ainda alguns dias para ganhar mais e mais pessoas, para mudar a cabeça de inúmeras pessoas que se absteram nesse período eleitoral, por acreditar que não tem jeito. Mas tem. O jeito que tem é o único que nós podemos agir, enquanto população, é no voto. Não tem jeito se continuarmos apenas reclamando, mas a nossa ação para mudar o rumo do nosso país é no voto. Então que sejamos sensatos para escolher o melhor para todos nós.